Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre a celebração eucarística. Estamos trabalhando o nosso 11º encontro. Estamos iniciando a questão da liturgia da palavra. Vamos trabalhar um pouquinho a história da liturgia da palavra. É a primeira parte. Depois do rito de entrada, inicia-se o rito da palavra. Aqui a centralidade é a leitura da Sagrada Escritura. Como a Eucaristia, o corpo e sangue de Cristo é o centro fundante da liturgia eucarística. A Igreja é aquela que tem a missão de guardar esses dois tesouros fundamentais, a palavra e a Eucaristia. A palavra, centralidade da vida da Igreja, pois a palavra proclamada, ela é comunitária, é um anúncio público. A Escritura pertence à Igreja, custódia da palavra, e essa palavra deve ser proclamada na Igreja, que é o lugar social, familiar, celebrativo, corpo, lugar de irmãos, deve ser lida com a Igreja, no sentido de comunhão, comunitário, corpo de Cristo, como também a palavra, ela é destinada para a Igreja, né, que é o destino da palavra. E também, como eu dizia, o segundo momento, o tesouro da Eucaristia. A Igreja realiza a Eucaristia faz a Igreja. Ou a Igreja faz a Eucaristia faz a Igreja. Como o próprio Senhor Jesus Cristo ensinou, em primeiro lugar, através do anúncio da Boa Nova, Evangelho do Reino de Deus, construindo o Reino de Deus por meio da base de seu ensino. Do mesmo modo, a Palavra de Deus deve encher nosso espírito. Como diz, arder o nosso coração, do Evangelho de Lucas, capítulo 24, 32. Antes mesmo de nos confiar o mistério da nova aliança, para que se realize em nós tudo aquilo que nós realizamos para celebrando. A liturgia da palavra no início possuía uma autonomia que podia existir sem a continuidade da liturgia eucarística, mas exigia um encerramento, como acontece em qualquer encontro bíblico. Mas se você olhar a pregação dos apóstolos, logo no início da igreja, feita no Pórtico de Salomão, em Jerusalém, ali ficava restrito a questão da palavra, da oração, que o próprio Pedro era aquele que pregava junto ao Pórtico de Salomão, anunciando Jesus Cristo, porque a parte da Eucaristia era celebrada nas casas. Então havia uma certa independência dessa liturgia da palavra na origem da Igreja de Jerusalém. Nas liturgias orientais, as leituras seguem uma oração, como ela costuma seguir as leituras também em outros casos, como o caso a oração dos fiéis. Podemos dizer que a liturgia da palavra vem composta, na liturgia romana, hoje, das leituras bíblicas. Lembrando que os salmos são leituras bíblicas, como também faz parte da liturgia da palavra a homilia, a profissão de fé. A igreja responde à palavra que leva à fé da igreja, das preces e de uma oração final. Temos que lembrar que as preces pertencem à liturgia da palavra
e as preces devem ser lidas, onde se proclama a palavra. Porque as preces fazem parte desta liturgia da palavra. A palavra, as preces, elas não devem ser lidas onde se encontra o comentarista, o ambão do comentarista, mas no ambão da palavra. Na liturgia romana, depois do oremos ou rezemos, isto é, a coleta que encerra o rito de entrada, segue as leituras e oração, né? E assim chamada, né? Segue as leituras e oração, né? Oração a ele pertencente, e assim chamada secreta, onde o sacerdote de voz baixa fala. Então nós temos todo esse rito da palavra, as leituras, nós temos os salmos, né? Mas também nós temos umas orações intercaladas chamadas secreta. Na liturgia da palavra, quais são essas orações secretas? São duas. Primeiro, quando o sacerdote, praticamente em silêncio, diz: o Senhor esteja em meu coração, meus lábios, para que eu possa anunciar dignamente o Santo Evangelho. É a primeira secreta que faz parte da liturgia da palavra. A segunda secreta diz: pelas palavras do Evangelho, o Senhor perdoe os nossos pecados. Então, são elementos comuns, constitutivos da liturgia da palavra. Seja os elementos que são anunciados, a palavra, com as leituras, os salmos, que também é a palavra de Deus. Ali também compõe algumas passagens chamadas secretas que o padre fala baixinho, mas que faz parte da liturgia. Depois, as outras secretas nós encontramos lá na liturgia eucarística. A celebração das leituras ou liturgias da palavra tem sua origem nas orações das sinagogas. Os apóstolos e a igreja primitiva da Galiléia e Judéia foram formados por esta liturgia. O cristianismo, quanto o judaísmo, fazem parte de uma consciência de fé dada pela revelação de Deus. Assim, os livros sagrados, chamados revelados, assumem lugar importante na liturgia da sinagoga e do cristianismo. Eu lembro que bem pouco tempo atrás, na liturgia da palavra existia uma leitura do Antigo Testamento e do Novo Testamento, depois uma leitura do fato da vida e depois o Evangelho. Só que essa leitura do fato da vida, ela não corresponde à questão, né, da liturgia da palavra. Ela foi um elemento estranho que foi colocado à liturgia da palavra. Isso não deveria ter acontecido, mas acabou que aconteceu. Mas não se pode, em nenhum momento, trocar a palavra por outros textos que não venham da Sagrada Escritura e não sejam os textos inspirados, porque eles devem compor essa palavra. Talvez essas histórias podem ser colocadas na homilia, mas não dentro da liturgia da palavra. O cristianismo, quanto o judaísmo, fazem parte de uma consciência de fé dada pela revelação de Deus. Assim, os livros sagrados, então, revelados, assumem lugar importante na liturgia da sinagoga e do cristianismo. Então, sempre essa centralidade da palavra. A liturgia da palavra não ocorreu no templo, mas após o exílio da Babilônia, nas sinagogas. Sinagoga é lugar onde se deve ter no mínimo 10 homens livres. Se um lugar não existir 10 homens livres para fazer uma sinagoga, esse lugar de reunião deverá ser chamado presel ré, né, lugar de oração, mas nunca sinagoga. A finalidade da sinagoga
era a leitura da Escritura, era uma oração. Os judeus se reuniam no sábado, na parte da manhã. Na sinagoga, a leitura tinha uma ordem. Seriam 2 trechos, um da Torá, o Pentateuco, o mais importante, outro dos profetas. Lembremos que os judeus têm 2 divisões para os profetas anteriores, livros históricos, e os profetas posteriores, os 12 profetas, mais Isaías, Jeremias e Ezequiel. Os judeus não consideram Daniel como profético. Ele é colocado no meio dos livros, no caso dos Salmos, etc. A primeira leitura da sinagoga era da Torá, o Pentateuco, o livro da lei, e tinha uma continuidade durante os sábados. Não era tirado a esmo, havia uma espécie de um lecionário que dava essa continuidade da leitura. Vemos já no tempo do Talmud, século IV e V, a leitura de textos delimitados e distribuídos nos sábados, o Parashot. As sinagogas da Palestina defenderam um ciclo de 3 anos. Então, durante 3 anos se via todo o Pentateuco, toda a Torá. Então, eram divididos todo sábado com 154 trechos durante esses sábados. E no final de 3 anos, durante os sábados, já estaria lido, proclamado na Assembleia da Sinagoga toda a Torá. Já a tradição da Babilônia, o ciclo era de 1 ano, com 54 Parashiot. Panashiot. Se lia durante 1 ano, nos sábados, toda a Torá. Tendo assim, então, uma sequência. Então, ela seguia uma sequência. É por isso que a igreja, para a questão do desenvolvimento da liturgia durante o ano, vai desenvolver em 3 ciclos, como era feito na igreja da Palestina. Só que nos 3 ciclos da sinagoga se via o Pentateuco inteiro. Então, era todo dividido em vários, em continuidade, para se ver o Pentateuco inteiro. A igreja vai pegar esse ciclo de 3 anos e vai trabalhar 3 evangelhos. O ano A, Evangelho de Mateus, ano B, Evangelho de Marcos, ano C, Evangelho de Lucas. Vai pegar esse esquema. É claro que o nosso esquema vai pegar sempre 2 leituras, principalmente as liturgias dominicais, não se deve ser diminuídas as leituras, Então, você vai pegar sempre as leituras, e essas leituras vão ser dispostas num lecionário, que é justamente para poder manter essa sistemática, para manter esse processo de que se possa ver praticamente quase todos os evangelhos num ciclo de 3 anos. A leitura da Torá, Pentateuco, se destacava nas sinagogas da Palestina pelo fato de não ser lida por um único leitor, mas a leitura era distribuída por vários leitores, pelo menos 7, em que cada um lia alguns dos versículos. Do livro dos profetas se tirava de forma livre. Então, era uma primeira leitura, Torá, e uma segunda leitura dos profetas, mas isso dependia, era livre a tomada dessa segunda parte. Não existia uma sequência, havia uma certa liberdade de escolha, segundo a escolha do leitor. A leitura dos profetas vinha chamado de Haftarah, despedida. Além das leituras, havia a homilia, que se seguia a leitura dos profetas,
Nós mesmos vemos Jesus na sinagoga de Nazaré tomar o livro do profeta Isaías, ler uma parte e fazer a homilia. Lucas capítulo 4, versículo 14 e 21. Havia também a forma de homilia que seguia a leitura da Torá, visto que a Torá era a leitura mais importante, a leitura da lei. A abertura das orações na sinagoga sempre iniciava com Shema Israel. Ouça, Israel, Javé, nosso Deus, é o único Javé. Deuteronômio capítulo 6, do versículo 4 ao 9. Enquanto nós começamos também na invocação divina através da Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Shema era o credo de Israel, sua profissão de fé. Havia também uma oração da comunidade feita por um dos membros da Assembleia, que vinha, então, indicado pelo chefe da sinagoga. Era introduzido, então, com uma aclamação: Louvai o Senhor. A reunião terminava com a bênção divina pelo sacerdote, o chefe da sinagoga. Na comunidade cristã, encontramos em Justino, no ano 150, já a estrutura da celebração da palavra e da Eucaristia. A igreja inicia sua oração no domingo, e não mais no sábado, como os judeus. No dia em que se chama de sol, é o domingo, o dia do Senhor. O inglês ainda mantém esse nome, Sunday, dia do sol. Se celebra a reunião de todos que moram nas cidades e nos campos. Então, nos diz Justino nessa primeira apologia. Primeiro se lê as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas. A memória dos apóstolos é o Novo Testamento. Os escritos dos profetas, o Antigo Testamento. Então, tinha a liturgia da palavra. Ao terminar a leitura, se faz uma homilia feita pelo presidente. Então, a homilia faz parte da liturgia da palavra. A função dela é imitarmos os belos exemplos tirados das Escrituras, nos diz Justino. Após a homilia, se faz as preces e termina, então, com o ósculo da paz. Aqui termina a liturgia da palavra, no ano 150, depois de Cristo, no testemunho de Justino, como era celebrada a estrutura na igreja de Roma. É claro que as outras igrejas também vão seguir a maior parte, a grande parte, a esmagadora parte, esse esquema. Era o esquema de celebração da Eucaristia da Antiguidade. Então, aqui termina a liturgia da palavra e inicia a liturgia eucarística, que também São Justino vai relatar. Existiam nas celebrações cânticos e que remontavam à raiz primitiva cristã. Nas constituições apostólicas do século IV, nós vemos o leitor. Se deve ter em conta que o leitor não pode ser uma pessoa que lê para si mesmo, fechada em si mesmo, mas um leitor com voz forte que leia bem a palavra para a comunidade. O leitor tem que ser entendido na comunidade a partir da palavra que ele proclama. O leitor no meio, de pé, sobre um lugar elevado, diz as constituições apostólicas. Lê os livros de Moisés, Josué, dos Juízes, Reis, dos livros da volta do exílio, de Jó, Salomão, dos 16 profetas. A igreja coloca Daniel no meio dos profetas, como livro profético. Depois da leitura, nos diz a Constituição Apostólica, se cantará os salmos de Davi e o povo responderá cantando o refrão. Depois dos salmos, sejam lidos os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo.
Então, há uma primeira leitura do Antigo Testamento, aos Salmos, depois as cartas, os testemunhos de Paulo e as cartas do Novo Testamento. Depois, um presbítero ou diácono lê os evangelhos de Mateus e João, né? E também dos colaboradores de Paulo, de Marcos e Lucas. Na leitura do Evangelho, todo o povo deve estar de pé, com grande silêncio, pois está escrito: escuta, Israel. Os presbíteros exortem o povo a homilia e, finalmente, o bispo de todos, que se assemelha a um piloto, é aquele que conduz o navio da igreja, exorta ao povo. Isso nós vemos na Constituição, as Constituições Apostólicas, livro 2, capítulo 57, parágrafo 6. Esta ordem vem seguida tanto no Oriente quanto no Ocidente. Essa ordem da liturgia da palavra, e a gente tem que olhar que toda essa liturgia ela tem um lugar de destaque, por isso um lugar um pouco mais elevado, né, que significa o altar da palavra. Ela começa com a proclamação da palavra, logo após a oração da coleta, ela começa com a proclamação da palavra. Essa proclamação da palavra no dominical, ela vem dividida de Antigo Testamento, Salmo e Novo Testamento, a não ser se nós temos o tempo litúrgico, vamos supor, o tempo litúrgico da Páscoa, onde se lê uma leitura dos Atos dos Apóstolos, um salmo e depois uma leitura do Novo Testamento, das cartas paulinas, outras cartas, mais o Evangelho. Mas este é o ciclo dominical, que deve ter essas 3 palavras. Já durante o ano, durante a semana, nós já temos divididos a liturgia da palavra entre ano ímpar, quando o ano for ímpar, e ano par. Seguindo, então, por 2 anos, todo esse sistema que dá acesso também a grande parte de toda a palavra de Deus. Mas, seguindo essa questão durante a semana, nós vemos que durante um ano inteiro, né, a liturgia da palavra, os textos do Antigo Testamento e Novo Testamento, com exceção dos evangelhos, são divididos em 2 anos, mas o evangelho é de um ano só. Então, durante um ano, nós passamos todos os evangelhos na prática durante a semana, porque nós começamos com o evangelho de Mateus, depois passamos para o evangelho de Marcos, depois passamos para o evangelho de Lucas, seguindo o sistema de um ano, né, mas sendo que a primeira leitura, ela pode variar em ano ímpar e ano par. É claro que também cada uma segue um salmo responsorial que responde à primeira leitura. Então, quando nós vemos isso, nós sabemos que a liturgia da palavra começa depois da coleta, aí vem as leituras, o leitor está muito atento para proclamar a palavra, para que todos entendam, sem engolir palavra, pronunciando todas as palavras e bem pronunciados, né? Bem pausado a leitura. Então, nós temos a leitura da palavra, logo a terminar o evangelho, vem a homilia, que é parte integrante da liturgia da palavra. Logo depois do evangelho vem o credo, a profissão de fé, que é a resposta da igreja à liturgia da palavra, porque essa liturgia da palavra, ela tem a sua centralidade daquilo que a igreja professa.
Logo depois faz parte também da liturgia da palavra, também as preces comunitárias. Então, por isso que as preces comunitárias devem ser lidas sempre no altar da palavra e não no ambão do comentarista, porque faz parte integrante da liturgia da palavra, a igreja que suplica em cima da palavra de Deus. E dentro desse contexto também nós temos duas secretas, que são realidades ditas pelo padre em voz baixa. Né? O Senhor esteja no meu coração, meus lábios, para que eu anuncie dignamente o seu Santo Evangelho, e depois que as palavras do Santo Evangelho apaguem nossos pecados. Essas duas secretas também são realidades que fazem parte desse rito da palavra. Então nós vamos ver aos poucos, caminhar aos poucos, para poder entender não só esse processo histórico, essa formação da liturgia da palavra. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.